Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos, itens 14 e 15. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer minha oferta para ajudá-los a caminhar ousadamente na via do aperfeiçoamento que decidiram seguir. Nós somos devedores uns para com os outros. Somente pela união sincera e fraterna entre espíritos e encarnados será possível a regeneração. Seu apego aos bens terrenos é um dos maiores entraves a seu progresso moral e espiritual. Pelo apego à posse, destroem suas faculdades de amar, aplicando-as todas nas coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza dá uma felicidade sem mescla? Quando seus cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que acumulou riqueza por um trabalho assíduo e honrado sente uma satisfação, de resto muito justa. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande como aquela que separa da abundância exagerada a abominável avareza, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e sadia virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha de sua família ou que a tenham ganho com seu trabalho, há uma coisa que nunca devem esquecer, é que tudo que vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nada lhes pertence na terra, nem sequer seu pobre corpo. A morte os rouba dele como de todos os bens materiais. Vocês são depositários e não proprietários, não se iludam. Deus lhes emprestou, devem restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um de seus amigos lhe empresta certa quantia. Por pouco honesto que seja, faz questão de restituí-la e lhe fica agradecido. Pois bem, aí está a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento do rico, mas exige que, por sua vez, o rico dê aos pobres, que são seus filhos como ele. Os bens que Deus lhes confiou promovem em seus corações uma ardente e desvairada cobiça. Já pensaram, quando se deixam apegar sem moderação a uma riqueza perecível e passageira, que um dia terão de prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele?
Esquecem que pela riqueza estão revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serem dispensadores inteligentes dela? Que são, portanto, quando usam somente em seu proveito o que lhes foi confiado, se não depositários infiéis? Que decorre desse esquecimento voluntário de seus deveres? A morte inflexível, implacável, vem rasgar o véu sob o qual se escondem e os força a prestar contas ao próprio amigo que os havia favorecido e que nesse momento veste diante de vocês a toga de juiz. Em vão procuram se iludir na terra, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão denominam economia e previdência o que não passa de cobiça e avareza, ou generosidade o que é apenas humanitarismo em seu proveito. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro e mais ouro, e isso, diz ele, para deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, concordo, se não se pode recriminá-lo. Mas será sempre esse o único móvel que o guia? Não será muitas vezes um compromisso com sua consciência para justificar a seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Admito, no entanto, que o amor paterno seja seu único móvel. Será isso motivo para esquecer seus irmãos perante Deus? Quando ele próprio já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por terem um pouco menos desse supérfluo? Não será dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer seu coração? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, caem em grande erro se creem que assim aumentam a afeição de seus filhos para com vocês, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensinam a eles a sê-lo para com vocês mesmos. Quando um homem trabalhou muito e com o suor de seu rosto acumulou bens, muitas vezes o ouvem dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se conhece seu valor. Nada mais verdadeiro. Pois bem, se esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro praticar a caridade, segundo seus meios, terá maior mérito que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, ao contrário, se esse homem, que se recorda de suas dificuldades, de seus esforços, for egoísta, duro para com os pobres, bem mais culpado será que os outros, pois quanto mais se conhece as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-la nos outros. Infelizmente, sempre há, no homem de posses, um sentimento tão forte quanto o apego à riqueza. É o orgulho. Não é raro ver o novo rico atordoar o infeliz que implora sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em vez de ajudá-lo e acabar por lhe dizer: faz como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem a ver com sua riqueza. Só a ele cabe o mérito de tê-la acumulado. Seu orgulho põe uma venda em seus olhos e tapa seus ouvidos. Não entende que, apesar de toda a inteligência e aptidão, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a própria riqueza não é desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, o homem não tem mais o direito de desperdiçá-los ou confiscá-los em seu proveito. Esbanjar não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Um que gasta ouro a porções para satisfazer uma fantasia não daria um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza segundo seu justo valor, em saber servir-se dela em favor dos outros e sem murmurar, se agradar a Deus retirá-la. Se por um revés imprevisto você se tornar outro Jó, diga como ele: Senhor, tu me tinhas dado a riqueza, tu a tiraste, seja feita a tua vontade. Esse é o verdadeiro desprendimento. Sejam antes de tudo submissos. Confiem naquele que, dando e tirando, pode restituir novamente. Resistam com coragem ao abatimento, ao desespero, que paralisam suas forças. Jamais esqueçam, quando Deus os atingir, que ao lado da maior prova sempre coloca uma consolação. Mas pensem especialmente que há bens infinitamente mais preciosos que aqueles da terra, e essa ideia os ajudará a desprender-se desses últimos. O pouco apreço que se confere a uma coisa faz com que sejamos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente.
O que não se apega a eles é como o adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena despojar-se daquilo que se possui para ficar reduzido a uma mendicância voluntária, pois quem o fizesse se tornaria um peso para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. É egoísmo de outro gênero, pois seria eximir da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem lhe agrada, a fim de que administre em proveito de todos. O rico tem uma missão que pode embelezar e tornar proveitosa para si. Rejeitar a riqueza quando Deus a dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando-a sabiamente. Saber abdicar dela quando não se a tem, saber empregá-la utilmente quando se a possui, saber sacrificá-la quando necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele em cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna, exclame: meu Deus, envias-me um novo cargo, dá-me a força para desempenhá-lo segundo a tua vontade. Aí está, meus amigos, o que pretendi ensinar-lhes sobre o desprendimento dos bens terrenos. Vou resumir dizendo: saibam contentar-se com pouco. Se são pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária à felicidade. Se são ricos, não esqueçam que esses bens lhes são confiados e que devem justificar o emprego deles como numa prestação de contas de uma tutela. Não sejam depositários infiéis, utilizando-as para a satisfação de seu orgulho e de sua sensualidade. Não se julguem com o direito de dispor em seu proveito o que não passa de um empréstimo e não é um presente. Se não sabem restituir, não têm mais o direito de pedir. E lembrem-se de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da riqueza que Deus lhe permite desfrutar durante a vida, tira o direito de transmiti-la a seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir após a morte aquilo que desfrutou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutar dos bens legados. É assim que vemos desmoronar as fortunas que parecem solidamente constituídas. A vontade do homem para conservar nas mãos de sua descendência a fortuna é, portanto, impotente, o que não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgar oportuno. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.